E eu me considero uma estudiosa, por mais que eu tenha lançado, esse é o 13º livro, eu já lancei inclusive fora do Brasil, mas eu continuo achando que o nosso setor precisa cada vez mais de aprender. Todos precisam de orientação, e todos precisam de entender que se você não fizer um trabalho antes do evento, durante o evento, você vai ter menos resultado. Bom, pessoal, o futuro vai estar em constante mudança. Então, o que você hoje conhece, que você está acostumado, pode ter certeza de uma coisa, vai mudar. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso ArxiCast. O ArxiCast é o podcast da Arxi Educação e Arquitetura Cenográfica. E a Arxi Educação e Arquitetura Cenográfica é também uma plataforma onde você encontra todos os nossos conteúdos, todos os nossos cursos, enfim. Se você não conhece, a gente deixa o link aqui, vai lá, segue a gente, acompanha, se inscreva na nossa plataforma. Estamos também nas redes sociais. Que mais? Que mais, Bu? Se inscrever no nosso canal. Sim. Se inscreve aqui, deixa seu like aqui. E, gente, por favor, ajude a gente a compartilhar esse conteúdo e que ele possa chegar ao maior número de pessoas possível. E hoje é um grande dia pra gente. Chegou o grande dia de receber. Olha, uma ilustre, né? Uma amiga nossa de jornada que constrói, né, parte dessa história, vamos falar assim, né? Determinante. Na área de eventos, em várias áreas, uma estudiosa. Uma estudiosa. Agora também, né, Agora e sempre, eu acho, né? Uma escritora uma assídua. escritora, seus lançamentos dos seus 2 livros recentes. Uma querida, né? Vanessa Martin. Bem-vinda. Gente, realmente é um enorme prazer. É uma delícia quando a gente vai conversar, desculpe, com pessoas que a gente admira, né? A conversa fica uma delícia, né? Fica parecendo Fica uma muito sala de gostosa, casa, não né, fica? Van? Fica uma delícia. Van, obrigada pela gentileza, por ceder seu tempo, se deslocar e vir aqui contribuir com esse nosso canal. Com certeza. E dar um pouco da sua experiência para a gente poder ter essa chance de aprender com você sempre, viu, O que é Van? mais legal nessa conversa é que, além de gostar muito da figura dos dois, os projetos que vocês fazem são sempre incríveis. Então, assim, eu sou sempre fã. Você é suspeita. É suspeita. Suspeita pra falar. Suspeita total. A Van é muito suspeita. Van, vamos aproveitar que nós estamos aqui nesse nosso momento. Conta um pouco de você, da sua trajetória. Deixa as pessoas entenderem a profundidade e o respeito que você tem com o nosso setor, porque você praticamente é uma cientista do nosso setor. Se apresenta, Van, a casa é sua. Bom, gente, para quem não me conhece, eu estou trabalhando no mercado já há algumas décadas, né? Eles também já estão há bastante tempo no setor, e eu me considero uma estudiosa, por mais que eu tenha lançado, esse é o 13º livro, eu já lancei inclusive fora do Brasil, mas eu continuo achando que o nosso setor precisa cada vez mais de aprender, e de uma forma muito constante. Não é só as pessoas têm que procurar se capacitar cada vez mais, mas ela também precisa que o setor providencie conteúdos de qualidade como o que vocês fazem. Porque só assim que você consegue lidar com tanta novidade que a gente tem hoje em dia. A velocidade das mudanças são muito grandes. Então, eu dediquei mais de 30 anos dando aula, mas também sendo mentora, sendo orientadora e consultora de empresas corporativas. E nos últimos 15 para 20 anos, eu mergulhei na tecnologia. Mas não na tecnologia enquanto plataforma, mas como veículos essenciais que você precisa de usar para fazer o participante e as marcas terem cada vez mais e mais e mais de tudo que o evento pode dar. E hoje em dia, sem tecnologia, você não consegue fazer nada. Então, assim, tudo a gente depende. O celular é a extensão do braço, né? É verdade. Ele chama celular, mas na verdade poderia ser chamado de extensão do braço. Agora, por mais que a tecnologia também seja muito, muito relevante, não é relevante, eu estava procurando uma outra palavra melhor. O ambiente onde a gente entra no evento presencial, ele precisa de incorporar tudo isso que a gente vai falar hoje, que tenho certeza que vocês vão fazer chamadas muito bacanas, mas ele precisa de fazer tudo que a gente vivencia no evento. E no setor hoje em dia, né? No ambiente, no mundo. Então a gente precisa de fazer.
E Então, você está muito nessa pauta da experiência, né, sem Van? dúvida nenhuma. Mas ainda na sua apresentação, conta um pouco pra gente dessa sua trajetória de estudos do nosso setor, Van. Eu tenho muito Ok, interesse em divulgar isso. tá bom. Eu comecei fazendo mestrado, quer dizer, depois da faculdade, mestrado na USP, e também fiz algumas pós-graduações de MBAs, etc. Então, eu comecei a estudar o setor porque eu comecei a publicar livros, né? O meu primeiro, que é muita gente usa, e das faculdades de turismo, de eventos, usam até hoje, que é o Manual Prático de Eventos, foi não foi o primeiro livro, mas foi um dos que as pessoas mais usam até hoje, né? Ele já teve uma segunda edição e o Sérgio Junqueira pediu para fazer a terceira revisão dele, ano que vem eu vou estar Olha, lançando de novo. sensacional. Porque eu fui muito demandada por conta de conteúdo, ou seja, é muito comum, você encontra assim, milhares de pessoas que trabalham em eventos aqui no Brasil e fora também, tá? Isso não é só no Brasil. Em que as pessoas começam a trabalhar sem ter feito curso. É isso mesmo. É uma grande Aí o que maioria, Van. acontece? Hoje, você trabalhar no setor, você consegue trabalhar sem ter experiência. Mas para você desenvolver no setor, você precisa de capacitar. E isso estou falando de 2000, um pouquinho antes de 2000. Já naquela época, não tinha curso de eventos. E eu comecei a lançar aquele livro e comecei a ser demandada para dar aula. Então, Foi eu aí que começou a comecei, sua aí eu trajetória comecei de a migrar. palestras? Sim, aí eu comecei a dar aula em graduação e pós-graduação. Inclusive, algumas vezes fui CLT. Mas eu sempre não parei de estudar e não parei de produzir livros. Sempre voltado para a área de eventos, para Sempre o para a área setor de de eventos. eventos, Van? Sempre para a área de setor de eventos. Mesmo mercado. E eu fiz vários tipos de livros técnicos. Livros só meu, como Manual Prático de Evento. Esses dois que eu lancei junto com o Robson Lisboa recentemente, que é o Evento Século XXI. Todos eles foram focados para o setor. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de lembrar, Eduardo Sanovics fez uma coleção e eu fiz a coleção de eventos, adaptando um livro de que estava lá, do Tony Rogers, para o mercado brasileiro, falando sobre o mercado de eventos. Né? Então, o meu objetivo sempre foi de vamos fazer o mercado melhor. Acho que é a proposta que vocês estão fazendo também, nessa aí. Um pouco E não tem jeito de fazer isso se não tiver um conhecimento de qualidade estruturado e organizado para realmente oferecer resultado. Porque a nossa área, mais do que algumas áreas de conhecimento, ela precisa de ser prática. Ela precisa ser Isso prática. Se ela que a gente não for sente prática, muito, A gente tem sentido. que a Não teoria é super importante, mas é teoria com a prática. se Pra não gente for assim, Boia, conseguir o aprendizado. você não Isso a gente consegue. sente muito. E os nossos alunos têm pedido muito, né, também. Se você não tiver a prática, ele fica uma coisa tão assim, ele precisa saber como é que faz. E a gente tem hoje em dia, isso também é fruto não só das pesquisas que eu realizei nesse período todo, pesquisa de evento híbrido. A primeira foi feita antes da pandemia. Então, assim, eu sempre estou pensando fazer algo que eu recomendo que todo mundo faça, e preste atenção, olhar para frente. Você não pode só olhar para o dia de hoje. Você tem que olhar com uma visão muito mais sistêmica e muito mais ampla do que só o seu dia a dia. Sim. E nisso eu percebi, porque eu tinha lançado um livro na Inglaterra sobre tecnologia em eventos 2015, eu acho, 14, né? Falava sobre Event App, que a gente nem usava, né? Nem era uma coisa muito... A IASO não era o que é hoje, né? E tudo mais. E naquela época eu fiquei com o olhar para fora do Brasil, numa época em que a gente estava só mergulhado aqui dentro, que o presencial era o top e ninguém mais falava do virtual. E aí eu comecei a fazer esse livro pensando, e essa pesquisa com o Gerson Christensen, sobre o evento híbrido, realmente ninguém falava sobre isso. Que coisa, você foi uma futurista ali, né, Fui. Vana? Isso foi muito interessante, Foi. porque vocês acompanharam também, que Você você foi tinha acabado palestrante de do nosso... lançar, fui uma das palestrantes, tinha acabado de lançar, veio do a Digital Event pandemia. Expert. A gente entregou assim, mais de 50 webinars, 4, 5 cursos. O e-book que a gente lançou gratuito para o mercado, naquela época da pós-pandemia, teve mais de 6 mil downloads. 6 mil downloads? Isso até a última contagem, que já tem vários meses, eu não sei se ainda está. Mas a gente está falando assim, a gente precisa de olhar o mercado, a gente que transita, que faz, fica muito tempo, já está muito tempo trabalhando, a gente tem que pensar no resto do mercado para ajudar ele a crescer. Sim. Esse é algo que a gente tem em comum, né? A gente já conversou muito sobre isso. A gente gosta muito dessas E provocações. isso faz parte da minha trajetória, porque eu quero que os mercados e as pessoas se tornem pessoas e profissionais melhores.
né? Esse é uma das minhas referências de vida e de trabalho. Tanto E que os você livros, acredita no isso. mercado, né, Vã? E a gente fala, Demais. quando a gente acredita no mercado que a gente atua, a gente quer que ele Uhum. se desenvolva de maneira muito mais saudável, com Nossa. muito mais base, com muito mais solidez. E a gente sabe que a educação é a base para tudo, né? E muito dessa prática que nós estamos falando aconteceu com a gente ao inverso. Apesar da gente sempre gostar de compartilhar, educar também os nossos colaboradores, depois a gente começou a olhar um pouco para fora, a gente entendeu que a gente tinha agora a faca e o queijo na mão. Um tempo de experiência, Uhum. quando a gente estava prestes a completar aí 28 anos, a gente abriu as 28. portas da empresa para fazer o open house, para mostrar para arquitetos o que podia ser feito, porque na faculdade só se ensinava a arquitetura convencional, pouco se falava da arquitetura efêmera, às vezes falava da arquitetura temporária. E a gente entendeu, Vã, que tem uma lacuna muito grande, um buraco, porque a gente tem necessidade do profissional, o profissional às vezes quer descobrir, no mundo acadêmico principalmente, quer descobrir todas as possibilidades de atuação profissionalmente, mas ninguém fazia match, né, Bu? Nasceu a Buena Ensina e a gente entendeu que a gente podia aproveitar tudo que a gente tinha de prática e experiência e aí sim começar a se debruçar na educação, que foi o que aconteceu. Então, é um caminho parecido, Sim. talvez inverso, que você foi uma estudiosa e agora você tá com o seu evento proprietário, né, Vã? Sim, o Oasis Connection que a gente lançou esse ano foi realmente um marco. Eu acho que é meu primeiro evento proprietário, sei lá, em décadas, né? E foi uma gestação bem complicada, porque vocês dois são assim também. Se eu não for fazer bem feito, Ai, ou Vã. eu realmente ter algo que vai impactar de uma forma muito, muito boa, eu prefiro não fazer, né? E fazer evento, para quem é de eventos, é uma das coisas mais complicadas que pode existir. É, pode só pensar tem na vida. Que mestres. desafio, né, Ele Vã? sabe o tamanho da fila, onde que está posicionado cada coisa, é algo assim enlouquecedor, né? Então a gente tinha que fazer algo muito, 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 muito bem feito. E a gente conseguiu fazer essa entrega. Foram poucas pessoas, porque a gente não quer um evento que tenha muitas pessoas, a gente quer um evento que seja transformador, como a gente conseguiu, e fazer entregas não só de conteúdo, mas com as tendências principais, que você falou uma palavra match, chamada match, né? Matchmaking está atrelado a engajamento, a experiência, e está também atrelado a networking, né? E a gente conseguiu fazer isso em detalhes, sabe? Por exemplo, pegando a parte de Não. cenografia, uma das coisas que a gente usou lá, que é um detalhezinho que eu falei, né? Tá lá, mas ninguém percebeu atenção. As cadeiras do palco arena que a gente fez eram uma de cada cor. Por quê? Por quê? Exatamente isso. Por quê? Porque quando você conhece alguém, que você entrou, você está conversando antes de entrar no salão e tal, você conhece a pessoa, você ficou conhecendo. Você vai e senta do lado. Mas como é que você vai tirar a pessoa da zona de conforto, de estar do lado e não ficar com essa pessoa o resto do período? Nossa. Simplesmente falando com ela, ela vai sentar do lado. Então, a minha é verde escura, a outra é verde clara. E no palco, além do palco arena, nas laterais da plenária, do salão, a gente colocou 4 palcos. E esses 4 palcos eram atividades simultâneas. O Ney foi um dos palestrantes, né? Que estava aqui fazendo um podcast também com vocês. E aí, quando a gente saiu da sessão da plenária, que era no palco arena, e foi para as laterais, cada palco era uma das cores da cadeira. Então, o que acontece? A pessoa tinha que sair de lá e ir automaticamente para a cor. Se a cadeira dela era verde escura, ela ia Isso. para a plenária só de cadeiras verdes escuras. Ai, que legal. Ou seja, ela se locomoveu é o e fez o ambiente networking. contribuindo Exatamente. para... É o ambiente fazendo parte da Exatamente. narrativa toda, da história ou da Perfeito. ativação De que uma vai maneira ser super feita. simples. Você tinha que comprar cadeira, para que comprar tudo igual? Tá certo. Né? Elas, inclusive, eram diferentes mesmo, não eram todas na mesma, só mudou a cor, sabe? Então, é um envolvimento que é muito simples de ser feito, mas que precisa de ter Requer. estratégia. Requer né? estratégia. Requer uma estratégia. E hoje em dia, a lição de casa bem feita não é aqui só no evento, é o pré, durante e pós. É. E o ambiente do evento, quando ele acontece, também pode ser tratado e fazer parte do pós ou do pré. Tá? Porque você consegue envolver, por exemplo, nos componentes que você vai usar de uma forma muito boa.
Ô, Van, por que que você decidiu fazer um evento proprietário? Desafio, desafio. Desafio. Desafio e vontade de sacudir o mercado, tá? Mas foi um desafio muito forte, mais para nós do que para outros, porque é um evento fora de São Paulo, porque a gente quer combinar componentes como conteúdo de qualidade, networking de qualidade, fazendo algo simples assim, ao longo do processo do dia, tinha várias coisas, Imersão, porque você mas levou as tirar de pessoas São para Paulo. ficarem lá, de Sim, fato, mas não imersas. é só isso, a gente ofereceu lazer. Tinha a manhã inteira para você usar o resort do hotel. Você vai para um resort para fazer uma convenção, Você cara, é o dia inteiro você nem dentro olha da a luz do sala. sol, É, a gente nem É. sabe o né? que é Você isso. sabe como é que é. Então a gente não quis entregar isso também. Então a gente quis que entregar um evento em que a pessoa também pudesse usufruir. Teve gente fazendo canoagem, arco e flecha, corrida, aquelas. Esqueci o nome. É o que você faz um cordão para você. Esqueci o nome Eu do não nome. sei. É uma oficina que você junta contas, faz um colar para você fazer meditação, sabe? De Ah, tá oração. bom. Esqueci o nome. Mas gente comentando isso com assim, de uma gratidão, porque conseguiu fazer isso, acordou mais cedo para poder usufruir do hotel. É, vocês foram audaciosas fazer isso para um público que é de eventos, né, Sim, Van? e realmente foi muito gratificante ver coisas como. Posso comentar o que aconteceu aqui? Pode, claro. Lógico. O prêmio ABC está incorporando na edição dele agora coisas que ele viu no Oasis com a gente. Né? Ai, De criar uma música, um jingle, que ficou maravilhoso. O nosso realmente. Eu me arrepio só toda vez que eu vejo o vídeo fica deles. marcante, né? Fica marcante. Emocionante. A cara das pessoas, quando você começou, a pessoa lá no Oasis, a pessoa no palco, lá, arena, tem uma dança linda, uma vestes esvoaçante, com aquela música já motivando a pessoa para entrar no ritmo, né, do evento de uma forma animada e positiva. O olhar das pessoas, assim, com o olho regalado, assim, sabe? Isso não tem paga. Ah, não tem. Isso que a gente quer entregar para todos os clientes, né? E fica marcante. Então, né? realmente foi um desafio muito grande. A Vanessa Chiarelli, da Bob, foi a nossa sócia, foi responsável pela produção do evento. Também é um ícone para mim. Então, mas Ai, preciso tem que chamar a Van encarar. para vir aqui também. Vai adorar. A conversa As dela Vanessas, que eu a Vanessa. admiro tanto. Mas são Incrível, né? desafios, né? Assim, que São. realmente a gente precisa, tanto a gente se desafiar, como você Uhum. falou, precisa, né, sacudir o mercado, tudo. A gente precisa ter a liberdade também, porque às vezes quando a gente faz um projeto para um cliente, nós temos uma liberdade Uhum. criativa de criar algo, mas sempre tem um limite, sabe? Verdade. Que é colocado. E quando, né, nesse caso, eu acho que você pode colocar a pura verdade do que você imaginava para você falar, é assim que deve ser, né? E é assim Uhum. que eu vou fazer e é assim que eu vou testar para mim ver o resultado. Sim. Então, aí que a gente dentro de nós fala, meu, mas se o cliente acreditasse, Se ele desse essa se ela, chance por se ele completo, desse né? essa chance por completo, ele ia ver o resultado, né? Uhum. Mas nem sempre é possível, por um ou por outro motivo. E tem uma coisa que é complicada ainda, né, Bueno, que é os briefings. Briefing e prazo. Esse é um problema, que é problema, né? É um problema. É E problema. muito É um legal você problema. tocar Eles nesse não assunto. acho sabem que fazer briefing, o cliente não sabe fazer briefing, os prazos cada vez mais curtos para a gente poder fazer aquilo, com uma quantidade absurda de pessoas participando de concorrências quando o evento é maior, e que você não consegue fazer isso, né? E muito não olham só o budget e não olham o que a gente chama de takeaways, que é o que você está entregando com aquilo, né? E é uma briga que realmente também não é só aqui no Brasil. Isso é uma coisa, é um fato que acontece no mundo inteiro. Eva. No mundo inteiro. Se você olha, porque eu sou rata de pesquisa, né? Além de pesquisadora, eu sou rata de pesquisa. Então, eu analiso tudo que sai fora do Brasil também. Que aqui no Brasil, infelizmente, a gente carece de pesquisa do nosso setor. Em detalhes, né, também. Agora, quando a gente está falando de coisas que aconteciam lá fora e que depois acontecem, agora elas acontecem ao mesmo tempo. O que você vê acontecendo fora do Brasil, você vê acontecendo aqui também.
Porque É o que na mundo está nossa girando muito área rápido. exatamente, na nossa área, Tá a gente universal. a gente tem alguns relatos, e quando eu falo da nossa área, é falando um pouco da associação, da Abrace, né, que tem Uhum. uma representatividade grande para as montadoras de estandes. E tem muitos relatos de que eles atendem clientes Uhum. internacionais que praticam algum formato aqui e que lá nos seus países não é assim. É. Não é nem com Sim. concorrência, não é nem com forma de pagamento. Lá eles seguem outras regras e Uhum. aqui parece que fica essa debandada, tudo pode, né? Eu tinha uma percepção, e você vê como a gente às vezes tem uma percepção errada. Você está trazendo agora que não, que normalmente acontece lá também, Estou né? falando em termos de tendências, por exemplo. Hoje, depois da pandemia, a gente teve uma aceleração fortíssima de tudo, de conteúdo, de tempo. A gente está vivendo uma economia da atenção fortíssima, onde o segundo do participante, do consumidor, ele é disputado, lembra aquela expressão, disputado a tapa? É precioso, É né? preciosíssimo demais. Então, assim, você tem uma novidade entrando toda hora. Você tem pessoas com cada vez menos tempo. Quando chega no evento, ela está sedento, não só não basicamente tão fortemente de conteúdo quanto era no passado. Essa mudança também foi de você quer encontrar pessoas. E você quer conteúdo que seja personalizado para ela. Tá? Ela não quer mais ter algo genérico. Então, se você olhar até mesmo o formato de eventos, a gente tem uma multiplicidade de salas simultâneas É isso entregando mesmo. conteúdos Plenárias. focados. É. Né? Até eu estou fazendo um workshop do livro e eu até peguei uma citação recente agora no LinkedIn, porque eu sou muito ativa no LinkedIn, ele está falando, são 234, eu contei, são 234 sessões acontecendo no evento que eu tenho que ir. 234 sessões no evento de 2 dias, 3 Meu dias. Deus, como faz escolhas? Quais são as opções? Pois E, é. e o FOMO? Exatamente. Então, você tem hoje uma variação, por exemplo, gravação de conteúdo, que é a gravação on demand, que faz parte de uma das novas opções de receita que você tem de eventos, né? Que a tecnologia está trazendo isso para a gente. O conteúdo on demand, que antes, principalmente logo depois da pandemia, ficou muito forte, hoje continua, mas não com aquela força que tinha no passado. Tá? Porque mesmo tanto nos 3 ambientes, no presencial, no virtual e no híbrido, quando a gente está conversando sobre eles, todos eles estão querendo também o networking. Tá? Só que o networking do digital é diferente do presencial. Né? São radicalmente diferentes. A forma como você oferta, o envolvimento, os sentidos, tudo fica diferente. Né? E são técnicas diferentes de trabalho. Né? Mas todos eles estão buscando isso. Tá? E o ambiente que você está no evento, seja na tela que você está olhando, e seja navegando, andando pelos corredores de feiras e etc., ele tem que seduzir as pessoas. Porque nós não estamos na economia da atenção. Estamos. Como é que você chama a atenção da pessoa? E como é que você faz com que ela descubra, dentro daqueles 1.000, 100, 200, 5, 10 mil, 20 mil, como é o RD Station, como é que você consegue encontrar match ali, naquele monte de pessoas? Então, é uma tecnologia que você tem que usar, sim. Brandate, Yazo e outras que tem aqui, né? Brandate é uma plataforma canadense absurda de maravilhosa, de networking. E aí você tem que usar isso? Tem. Mas a cenografia também tem que inspirar e oferecer momentos para ela sentar, para ela discutir uma conversa. O espaço tem que propiciar isso, né, Conference ou Empty Chair, tem vários formatos inovadores que surgiram depois da pandemia que você pode oferecer para isso. Você pode oferecer, inclusive, no digital, tá? Mas se você não tiver essa proposta, você não consegue entregar. E a proposta, Van, vem muito de acordo com o que você acabou de falar do briefing, né? Sem dúvida. Quando você tem uma demanda dessa, uma necessidade, a gente fala muito da cocriação, né? A gente se debruça numa necessidade específica e tenta ao máximo destrinchar isso e envolver todos os profissionais, envolver todos os parceiros, os clientes, todas as áreas. Isso demanda tempo, isso demanda Bastante. dedicação, isso demanda vontade de fazer diferente lá na ponta. Isso demanda tanta coisa. Então, se você não tem um bom briefing e se você também está participando, por exemplo, de uma concorrência, como que você se debruça, se dedica e de fato entrega verdades? Eu e Buana, a gente tem discutido muito sobre as verdades. Quem será que está enganando quem? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Porque o que eu vejo hoje,
que como eu sou mentora eu tenho alunos e mentorados em todas as áreas, né? Vertical, né? Tudo que você pode pensar, eu tenho aluno, ex-aluno ou eu tenho mentorados. Existe uma verdade entre todos os setores, de uma forma geral, né? Alguns têm algumas especificidades, outros não, mas a verdade principal é: todos querem um evento de sucesso, que dê os resultados, supere os resultados que ele tem. A diferença aqui é: eles acham que estão fazendo isso da melhor maneira, mas não estão, porque se eles não conseguem entender algumas coisas que a gente está conversando até agora, e tenho certeza que vai rolar algumas outras, eles não vão conseguir, tá? Então, mas não é só o briefing. O profissional que recebe, seja na cenografia, seja no event design, no meeting, no organizador de eventos e tal, ele precisa de ser um profissional que entende tudo que o mercado está buscando em termos macro, não só de um determinado cliente. Porque muitas vezes, não sei se acontece com vocês, mas o cliente não sabe o que ele quer. Sim. De verdade, ele não sabe o que ele quer. Ele às vezes coloca que ele vai fazer um formato, uma tipologia de evento para alcançar um objetivo, sendo que ele poderia ter um outro. É um outro, não é aquele modelo, não é aquela tipologia que ele precisa, é outra. É mais ou menos uma analogia, assim, grosseira, mas é a mesma coisa. Você começa a conversar da cor da toalha, você não sabe nem se você precisa de mesa. É muito interessante. Não é? Então, como é que você vai fazer uma entrega se você não... É muito legal isso, Van. E outra, as amarrações que o meeting planner, que é o organizador de eventos, tem que fazer hoje em dia, ela transcende um evento só. E ela transcende a edição que você está fazendo, e ela às vezes até mesmo transcende um calendário de eventos que a empresa definiu para aquele ano. E a gente ainda vê muita concorrência de um evento só. Não consegue. Sabe o que você falou? Me chamam só para fazer um pedaço da feira? É a mesma coisa. Como é que você quer ter resultado desse jeito? Não consegue. Porque as pessoas hoje, nessa economia da atenção, elas precisam, desculpe, elas precisam de ter aquele maximização de valor. Uhum. E essa maximização de valor significa: eu não posso só investir X reais, ou X milhões, ou X mil reais, para estar com a pessoa durante algumas horas, durante um dia, durante 2 dias. A marca precisa de estar na cabeça dela presente mais tempo. Não é só no evento. No pré, no pós, no durante. Emendando com o próximo evento, que um evento que você faz algumas semanas antes daquele principal, converse um com o outro para já seduzir a pessoa para poder colocar. Já criar uma jornada, né? Exato. Então, assim, aí você consegue resultado gastando menos. Porque você está se fazendo presente na cabeça das pessoas, a sua marca. E é isso que ela quer. Porque a atenção é fugaz pra caramba. A atenção é assim: agora a gente está aqui, daqui 1 minuto o celular pode tocar e você já... E o que a gente tem percebido também, Van, é a perda de importância de eventos que foram muito importantes. Sim. Então, a fórmula talvez não, a fórmula em muitos casos está completamente inapropriada. E vai continuar. E vai piorar muito. Essas mudanças vão continuar acontecendo, tá? A gente tem, no caso de feiras, a gente tem muitas feiras que deixaram de existir, que eram... Quando eu comecei a trabalhar na década de 80, nossa, não existe mais, né? Então, assim, por quê? Porque o mercado mudou. Só que mudanças que no passado, sei lá, 10 anos atrás, ou se demorava algum tempo para ela acontecer, hoje, às vezes De um ano pro outro. De um dia para o outro, entre aspas, né? Ou seja, muito, muito, muito rápido. Então, você não pode mais ficar só trabalhando e pensando no seu umbigo. Você tem que entender todas essas dinâmicas que o mundo está acontecendo, tá oferecendo no dia a dia pra gente. É muito rápido. Entendo também que não dá para estar pronto, né, com essa rapidez. Não. A gente, Não. mais do que nunca, precisa um dos outros. A gente é muito complacente com o nosso cliente. A gente quer muito cuidar do nosso cliente. E a gente entende o lado dele. Não é fácil, tá no mundo corporativo do outro lado. Ele tem que demandar tudo que uma corporação requer e ainda tem que demandar para fornecedores, parceiros. E a gente sabe a pressão que existe. Mas a gente está tentando muito também mostrar, através da Arcsy, a potência da multidisciplinaridade, a potência do fazer junto, a potência do cocriar. E
muito disso que você está falando, né? De talvez manter uma retenção, manter as pessoas conectadas, inteiras, né? E tá naquele momento, naquela hora, naquele instante daquela ação que você pensou com tanto cuidado, o quanto que o nosso convidado está de fato ligado naquilo que você planejou. E eu vejo muito, e a gente tem sentido muito isso na nossa pele, assim, que a gente adora debruçar nos projetos, assim. A gente tem o tempo a nosso favor, porque a gente não participa mais de concorrência, né, Van? Então, no pós-pandemia, a gente fez algumas escolhas. São menos eventos, bem menos projetos, menos clientes. Mas são clientes reais, são de verdade. Ivan, o grande aprendizado aqui, que é legal compartilhar, e eu quero agregar para te fazer uma pergunta. A gente pôs a energia focada com mais força naquilo de fato que a gente acredita. Então a gente fala de verdade, quem está enganando quem, mas o que na sua percepção de estudiosa, desculpa se a minha pergunta for ampla demais, mas assim, o que você enxerga, Van, que poderia ser feito no mundo da educação para de fato a gente trazer para o nosso mercado a importância desse preparo profissional mais incisivo? Será que a gente vai continuar levando o nosso mercado dessa maneira talvez tão irresponsável, de fazer uma brincadeira de, vamos chamar não sei quantos, a gente vai, todo mundo para passar briefing, para de novo, mas eu quero isso, tem uma campanha e eu preciso dar esse resultado, esse engana. A nossa discussão é sobre isso. E desculpa me prolongar, é que minha cabeça borbulha mesmo e eu fico pensando, como a gente prepara? Onde que está a nossa parte educacional para fazer o nosso mercado fazer essa grande virada de chave? Você consegue enxergar isso, Vã, como estudiosa do setor? O que eu percebi de 1 ano ou 2 para cá, em especial, porque eu dou aula na USP, dou aula no SESG, né? Estou, inclusive, coordenando junto com o Sérgio Junqueira o módulo de tecnologia do SESG, né? Que são cursos de pós-graduação que não existiam no mercado antes, mesmo na USP não existia esse formato e passam a existir. Na USP tem que tipo de curso? Ele tem uma pós-graduação lá pela ECA, Desculpa. voltado para eventos. Olha, Tá? é uma pós-graduação? Uma pós-graduação, Então, assim, existe hoje um movimento tímido ainda em termos de pós-graduação, tá? Que não tinha no passado e que agora está tendo, de novas ofertas do mercado, porque depois da pandemia, os cursos simplesmente de eventos migraram, né? Graduação, então, eles praticamente sumiram do mercado. Então, eu fiquei realmente naquela expectativa de o que aconteceu, né? O que está acontecendo? Por que o pessoal não está indo mais? Como visão mais geral, aqui a minha percepção, isso é percepção porque eu não tenho nenhum dado de pesquisa para poder fazer, então é uma percepção. O conteúdo é buscado quando ele é específico. Então, por exemplo, cursos de genéricos, de eventos de uma forma geral, de genéricos, eu não acredito que eles vão ter muita chance, porque novamente, voltando a falar da economia da atenção, ela também é uma economia voltada para tempo. E ninguém mais quer fazer cursos longos de longas duração, tá? Tem que ser algo pontual que entrega resultado logo. Então, você tem conteúdos focados e com parte prática para pessoas terminar aquela capacitação e já conseguir trabalhar no mercado. Interessante, né? Só assim, vamos orbitar por aqui. Não dá certo mais. Então, você tem que ter essa prática junto de um conteúdo de muita qualidade. Mas a oferta do conteúdo, ela também hoje, ela precisa ser muito bem trabalhada, porque a tecnologia permite com que a gente não precise de falar tudo na sala de aula, tá? Então, por exemplo, no evento Século XXI, a gente ofertou como conteúdo adicional do livro quase 130 e-books. Os digitais, virtuais, né? Com o QR Code. Então, o livro impresso, que é o do... Ele também tem no digital, tá? Mas quando você compra esse livro, ele tem vários QR Codes espalhados pelo livro. Então, quando nós lançamos, ele tinha 111. Poucas semanas depois, eu já tinha colocado mais. E eles estão com um outro aplicativo
gratuito para o leitor, em que ele, ao acessar o QR Code, ele tem acesso a esse aplicativo, que faz com que ele possa acessar todos esses livros de uma maneira super simples. O QR Code, ele já pode baixar o e-book direto, ou ele pode acessar outros conteúdos. Então, por que eu estou falando do conteúdo? Porque eu não preciso... O que eu falar? Quantas páginas tem? São mais ou menos 20 a 30 páginas. Tem alguns e-books que são 50, 60. Se você colocar a quantidade de páginas adicionais que você entrega, e se eu coloco é porque realmente eu gostei muito do material, você pode orientar que as pessoas que querem conhecer mais sobre aquele assunto tenham aonde colocar, acessar a informação complementar, né, de qualidade. Então, isso faz com que a forma de você entregar conteúdo hoje em dia, além de ser focada, ela também não precisa estar só ancorada naquilo que você está falando. Ela é expansiva, ela se expande ali. Isso. E, por exemplo, se eu coloco mais algum e-book, quem já baixou recebe um push notification que tem conteúdo novo. Então, você tem assim, por exemplo, a aula, ou um podcast, ou uma aula. Antes a gente poderia fazer algo tipo 2 horas. Não dá mais para fazer assim. Porque ninguém tem paciência para ficar... Quando você pega qualquer vídeo, gente, na extensão do braço chamado celular, vamos no WhatsApp, eu vejo quanto tempo. É muito rápido. Você não faz isso também? É muito rápido. Se for de 5, 10, 15, 20 minutos, você não... Mas você os não consegue conteúdos ver, como esse daqui, por exemplo, Van, que tem aderência, que tem fundamentação, que tem... E a gente tem percebido que a adesão melhorou muito. Porque ele não é no sentido de aula. A gente escuta as pessoas conversarem de conversa mesmo. Então, o conteúdo que a gente está conversando não está... transcende um texto. Isso que eu queria dizer. Tá? Então, também é uma forma diferente de você se posicionar para o mercado. Então, você está vendo pessoas conversando, podem ser expert no assunto, ou pode ser, não sei se poderia ser outra forma também, mas falar de outra forma, mas chega a ser diferente e interessante. Mas mesmo assim, ela vai, ele tem X tempo, às vezes ela não vai ver naquele momento, mas ela vai ver no outro. Tá, também é uma possibilidade. Outro detalhe, que tem crescido muito, também não sei em estatística, mas de escutar as pessoas. De estar escutando um podcast, por exemplo, no Spotify. Então, a gente tem hoje, em termos de conteúdo, uma multiplataformas sendo utilizada. Às vezes, numa mesma geração de conteúdo, você pode colocar no YouTube, você pode colocar no Spotify, ou em outros que você consegue... Né? Então, você está, por exemplo, andando, você está caminhando, você põe e você vai escutando. A pessoa, você não precisa estar vendo a pessoa igual a gente está vendo aqui, né? Então, é uma forma de você entender que há mudanças, né? Essa mudança é de ofertar o conteúdo de maneiras também motivacionais e interessantes, mas não só numa única plataforma ou formato. Isso. Tá. Ainda assim, você acha que o nosso mercado, o nosso setor, pelo tanto que você estuda, é um setor que busca por educação? Está buscando cada vez mais. Eu estou achando muito interessante isso. Eva. Então, por exemplo, esse workshop que eu estou fazendo pelo Brasil sobre o livro, eu achei que eu ia ter aderência, até porque, por exemplo, para me contratar para o Sebrae, eu sou honor de saber, por conta da quantidade de livros, né? Me deixa muito... A primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei muito, né? Lisonjeada, porque eu não sabia que era um negócio desse nível, mas só para entender que quando a gente está falando de você contratar pessoas para fazer o seu dia a dia, e isso que você está perguntando, você tem que entender o mercado. Se você não entender o mercado, você não vai conseguir. Mas esse workshop, eu achei que ia ter demanda, mas está me impressionando. Sabe? E, inclusive, algumas das demandas que eu estou tendo... Está te impressionando? Impressionando com a demanda. Com a quantidade. E alguns deles com Convention Bureau desses lugares. Olha que interessante. Esse também é algo muito importante que está acontecendo de Convention Bureau e até mesmo de, por exemplo, ABOCs regionais, que precisam muito da gente aqui. Porque o conteúdo principal gerado do nosso setor é São Paulo e Rio. Né? Isso é inevitável, né? Não só para a parte de conteúdo. Mas saiu daqui,
É uma carência, né, isso. de conteúdo. A gente Isso, percebeu Leila. pelos alunos e pela adesão das pessoas na Open House. Então a gente precisa de sair daqui. Então quem é gerador de conteúdo não pode mais só focar na cidade de São Paulo, sabe? Ele tem que, sabe, como é que é aquela expressão de músico que o Milton tem, da música dele? O artista tem que ir onde o povo está, Todo sabe? artista tende aonde o povo está. Importante um digital, um conteúdo digital de aula, sim. Eu acho que está disponível em qualquer horário, né? Que você quiser escutar, você pode ter o digital. Mas o presencial transforma mais do que o digital. Até porque ele te coloca na experiência real, né? Sim. E você encontrar a pessoa que você gosta, né? Por exemplo, vocês dois fazendo um curso fora daqui. Quem gosta de cenografia, como eu vi, quando vocês foram lá em João João Pessoa. Pessoa, que a reação do pessoal lá quando vocês estiveram, é outra coisa, porque você consegue ver a pessoa que É você gosta, formidável. que você admira, né? Então, assim, isso já faz um movimento de transformação muito grande. Se a gente busca transformação, a gente não pode ficar só aqui. A gente vai plantando sementes, né, Vã? E os conventions, dentro desse contexto, a gente sai de São Paulo, os conventions dentro das cidades, aquele convention que funciona, né? Porque a gente tem alguns que não poderiam ser um pouco melhores, mas você tem outros que são surpreendentes, né? Curitiba é um que está me surpreendendo demais da conta. E eu estou indo para lá agora esse mês. Mas se ele funciona e se ele sabe trabalhar, ele valoriza isso que a gente está conversando, que o poder de transformação da educação. É interessante pelos birôs. Entendeu? Então é uma maneira de você Convention conseguir Bureau. realmente chegar e ofertar essa transformação. E outra coisa que você agora também, que acabou acendendo aqui uma antena minha, é as Abiox pelo Brasil. De Fortaleza está sendo isso. Você está indo para lá talvez também. as Abiox sejam também um ponto de partida, um caminho para a Arcse, porque a gente entende que nós somos um ferramental de multiplicação de conhecimento. Absolutamente perfeito, assina embaixo. Né? É isso aí. Adorei. Então, a ABOC e os conventions, quando os dois se unem, a conversa fica melhor ainda, tá? Porque aí a gente tem... Porque qual é o fator dificultador quando a gente está falando de capacitação fora do lugar onde você mora, onde você, capacitador, mora? Você precisa de entender o mercado local. Tem diferenças, viu, gente? E gritantes. De um lugar para o outro, de uma cidade para outra, Sim. A realidade muda, a necessidade muda, a forma como você coloca o mesmo conteúdo muda, e você tem que se adaptar. Mas mais do que isso, você precisa de alguém que conhece o setor e o mercado para divulgar, para te ajudar a comercializar o evento, seja num patrocínio, seja na venda das inscrições do seu evento. Mas isso é a cocriação também, né, Vã? Mas se você não tem um local, se você não tem um local para te ajudar nisso, a sua lição de casa fica comprometida. Tá certo, entendi. Cocriação é algo que eu assim, assino embaixo e, inclusive, no Oasis a gente fez cocriação. Cocriação de conteúdo. Porque ninguém entende melhor... Estou fazendo um evento para quem trabalha em eventos. Tinha gente que trabalhava em eventos há mais tempo que eu. Tenho quase mais de 40 anos no setor. Mas tinha gente que estava quase quanto isso lá. Você acha que essa pessoa não tem conteúdo para dar também? Nossa, tem muito a contribuir, Vã. Então, você não pode desconsiderar isso. Então, mesmo quando você está fazendo uma aula para isso, um evento para isso como o Oasis, você tem que considerar que as pessoas têm ideias incríveis. E elas querem manifestar essa ideia, tá? Então, se você não dá espaço para ela, se a cenografia não te ajuda também nisso, se o evento não te ajuda a fazer isso, você está fazendo lição de casa pela metade. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Então, na verdade, o que é que isso tudo que a gente está falando? E, pelo menos na minha percepção, enquanto pesquisadora e profissional da área. Se você não sair da sua zona de conforto, se você não olhar o que o mercado como um todo pede, não só de eventos, porque eventos é consequência, né? Evento é um setor... Às vezes é o último... que é impactado por tudo que acontece, desde um lançamento de um sabonete novo, desde um carro novo, o híbrido que está colocando, uma tecnologia que começou nova, tá? Ele é impactado por tudo que acontece. O evento é o retrato do momento histórico em que ele acontece. Eu uso isso em texto, em livro, já tem década. Repete, Vã, evento? O evento é o retrato do momento histórico onde ele acontece. Muito bom. Então, o que significa isso? Ele tem que retratar o cenário e tem que retratar as necessidades das pessoas. Uma tecnologia nova que entra, já mudou.
Já mudou o que você pode entregar. Já não é mais a mesma coisa. Tá? E a necessidade que todo mundo quer, eu, você, ela, qualquer um, de não repetir a mesma coisa, você quer sempre coisa nova, você quer sempre inovação, como é que você pode criar coisa nova e entregar coisas novas se você fica ilhado naquele mundinho que você está? Pesquisando nos mesmos lugares, olhando Não para os funciona. mesmos lugares. Não funciona. Nossa, isso é uma luta nossa aqui no nosso discurso, é isso, fazer essa provocação, né? Até ficar chupando sorvete e lambendo a tela, né? E Não você fala adianta. em termos de cenografia, eu sou fanzaça de um evento que acontece no Canadá chamado C2, Ah, City of em Montreal. maio. O de Montreal, né? Porque ele acontece tem outros C2 também. Ele fez uma coisa, acho que no evento de 2 anos atrás. Ele acontece em maio lá. Ele fez uma atividade de networking, que a hora que eu vi a foto do negócio, eu falei, gente, que coisa brilhante, por que eu não pensei no negócio desse? Como? Uma coisa tão simples, porque o simples é que é o mais difícil de fazer, né, gente? Opa! É. Tudo que é complexo é fácil, mas assim, falar simples e de uma maneira bacana é muito diferente, né? É realmente E é primoroso. difícil. É primoroso, né? Primoroso. Sabe o que ele fez? No esquema de networking, eles têm o Cirque du Soleil como sócio, né? Então a gente só podia esperar uns trecos assim fora da caixinha. Né? Que delícia. É, bem simples. Mas olha o que ele fez. Ele criou um circuito pequeno que a pessoa recebe um guarda-chuva e uma capa de chuva. Esse lugar tem uma chuvinha acontecendo. E você percorre esse roteiro, onde você caminha, tem uma calçada, né? Um espaço para você fazer, cheio de flores, de verde e tal. E você anda junto com aquela pessoa que você não conhece, é algum matchmaking, tipo brand date, né? Que eles usam muito. E você anda mesmo com aquela guarda-chuva. pessoa no mesmo guarda-chuva. Sabe aquele guarda-chuva maior? Que Sabe? legal. Sim, tá doido. Como é? Você não consegue. Que você não- momento mais íntimo, Não é? né? No guarda-chuva coisa legal. é muito Olha, legal. qual é a parte de custo disso? O guarda-chuva, a capa, o negócio, o roteiro que você marca no chão e tal, uma chuvinha que é um chuvisquinho assim. E você tem aquela pessoa que faz o trajeto, não sei quantas vezes, 2 vezes, assim, Networking. com a pessoa. Olha o que você faz. Porque se você Nossa, que senta com uma pessoa sacada. em algum lugar, você fica distraído com as coisas. Agora, no guarda-chuva, você não pode sair, porque tem uma chuvinha. Você realmente conversa com a pessoa, né? Então, assim, você pode, por exemplo, ter um esquema de sustentabilidade de bicicleta que recarrega alguma coisa. Aham. Você põe uma bicicleta na frente da outra, você fica assim, você está conversando com a pessoa e você está pedalando. Beleza. Mas é um exercício mais forte, né? Agora, uma caminhada, conversando com a pessoa, É muito não é demais. legal. Que sacada. Então, assim, você não precisa de gastar muito para ter certos resultados. Você precisa pensar fora da caixa. É. Né? Então, assim, para mim, cenografia, isso não é só no presencial, tá no virtual também. Eu acho que a lição de casa é a mesma. Formatos diferentes, mas a lição de casa é a mesma. A cenografia tem essa função de aproximar e de entregar resultados que não são tangíveis. Tá? Porque, por exemplo, esse daí, você pode contar depois no ROI que você fez X duplas, 5, 10, 15, 20 duplas que fizeram esse circuito. Mas, na verdade, você tem que ver qual é o relacionamento que foi criado com aquelas pessoas ali. É quase difícil de trazer isso é? pro Roy, mas é... Mas é o impacto, como a pessoa vai falar do evento, sabe? Ou seja, você tem você também tem que aprender a mensurar. Isso é difícil na nossa área, tá? Mas Isso é uma das coisas muito mais difíceis de mensurar. Muito mas a difícil. arquitetura cenográfica, ela desenha, né? Pois é. E Precisa... ela ajuda a desenhar essa arquitetura. Esses esse trajetos, conceito, né? Tá Esses bom, encontros. Aí eu vou fazer provocação para vocês dois. E para você ver que às vezes, então, e como mensurar isso? Porque muitas vezes, não que a gente precisa materializar para que a gente possa valorizar o nosso trabalho, valorizar em termos financeiros. Uhum. Mas é sobre o resultado que a gente entrega que precisa ser mensurado. E às vezes o cliente não enxerga a matéria e daí ele acha que também não tem um valor. Não tem valor. Mas, porque assim, às vezes a gente desenhou simplesmente uma praça e gerou algo, Fez um caminho. um caminho,
E foi algo magnífico, foi transformador nos eventos. Daí, mas quem olha e fala, nossa, mas sabe talvez o que eu percebo, Bubu, para é, agregar isso que você está falando que é fundamental? É qual o propósito dessa praça? sim, Mas mais do que isso. Lembra que eu comecei a falar da provocação É. e da medição? Quando a gente está falando hoje de medição, obtenção de dados que tem que virar informação, para depois tem que ser analisados, para depois resultado, existe uma dificuldade muito grande no nosso setor de você encontrar quem realmente sabe fazer essa lição de casa. Eu encontrei uma linha do tempo, num material da Civent, que ele mapeia, do pré, durante e pós, ele mapeia quase 40 touch points de contato de tecnologia com o participante convidado. durante o pré, durante e pós hoje em dia. Desde, por exemplo, a mídia social que você está usando, até por exemplo, hoje para você viajar, comprar uma passagem, você tem que usar tecnologia, uma plataforma. Mas isso também pode e deve ser medido, mesmo no presencial. Sim. Agora, analisando tudo isso, que a tecnologia está ofertando muitos dados e tem forma de você medir até isso. Antes da pandemia, eu entrevistei a Poppy, que era uma palestrante norte-americana. Ela estava fazendo medição de humor das pessoas Ai, com o gás carbônico da sala. Isso antes da pandemia. Não sei nem como é que já está agora, né? Olha, tem análise de face para você saber se a pessoa está gostando, se não está. Se você quiser medir, você vai achar um jeito. a gente quer medir, Van. Agora, o que não pode fazer é não medir. Não se aprofundar nesse setor, Inacreditável E colocar. o que a Van tá trazendo. entendeu? Assim, se você não tiver e não oferecer isso para o seu cliente, você vai vender menos. Van, Nossa, E outra, mas o próximo passo depois disso tudo é de você saber fazer a cabeça dele com aquela informação que você tem. De você vender pelo resultado e não pelo projeto. E hoje, louco. você quer discorrer esse assunto? claro, o que eu tô falando. Então, a Não. gente também tem que fazer isso. Tá super claro e veio de encontro com o estudo que a gente fez, justamente para saber aonde a gente poderia expandir a nossa atuação Uhum. em relação ao que a gente entrega, mas a gente trabalhar, a gente fornecer os KPIs para o cliente, a gente estabelecer esses KPIs, a gente Perfeito. medir. Era isso que eu ia cobrar de você. Então, E a gente já tá entregando. Mas eu não entreguei, mas você tá muito bruxa. É. Tem uma reunião com o cliente amanhã. É amanhã a gente vai ter. Antes Pode de entrar usar aqui, isso que você vai estar antenadíssimo. Nossa, é principal. Antenadíssimo. É impressionante a tua fala, porque Antenadíssimo. todo o estudo que a gente fez e tudo que a gente enxergou nessas duas grandes imersões, que a gente vem fazendo algumas imersões, a gente conta aqui sempre, não quero ser repetitiva, mas vamos falar especificamente agora da Expo Osaka no Japão, né? A gente foi para Dubai e a gente já entendeu que na Expo Mundial de lá alguma coisa estava muito fora do que a gente já imaginava em relação ao espaço. Uhum. E agora na Expo Osaka, Van, que a gente foi, impressionante o impacto dos espaços. E o quanto eles contavam uma história, mas o quanto eles contavam essa história de uma forma totalmente colaborativa. Ah, excelente. Nossa, mas assim, e aí a gente fica pensando como eles medem todo esse espaço, quais são as avaliações, quais são os indicadores, como eles têm tanta certeza, porque a gente já tinha visto em Dubai, agora a gente viu novamente em Osaka, e é tão nítido. A gente fez essa leitura muito próxima, com uma diferença de 3 anos, que lá no fim era para ser 2020 e acabou sendo 22. Então reduziu o espaço de tempo, pode ser isso também, né? Ainda foi muito influenciado pelo curto espaço de tempo. Mas, Van, você percebe essa linha tênue de algo que deu certo e que eles estão medindo, que eles estão repetindo, que eles devem estar avaliando e falando, é isso que eu vou te entregar por conta disso, disso e disso. A gente não tem dados até então, a Não. gente fica no campo do abstrato, do romantismo, até defendendo algumas coisas que a gente faz de verdade mesmo, que é ESG, reaproveitamento de material. A gente sabe o que a gente faz, mas tá faltando. E olha, mesmo clientes de grandes empresas não sabem fazer medição direito. Eles entregam relatórios, tá?
Mas será que aqueles relatórios e aquela busca de dados, porque dado, informação, e KPIs são coisas diferentes. São coisas diferentes. Então, ou seja, você tem que entender o que é cada um, tá? E como você pode conseguir. Se o cliente não sabe fazer um briefing, como é que você acha que ele vai? Não vai. Não Van, vai. não existe indicadores no briefing. Não. Ninguém te propõe com indicadores, olha, eu quero isso, isso, Agora, isso. a gente não pode falar isso de todos os fornecedores do setor, mas de uma boa cenografia eu posso esperar isso. Eu já pressionou a gente. E tá gravando. Não, isso que é tá o gravando, mínimo que eu passar espero de bonde. você. Depois me digam se eles não passaram a entregar. Por quê? Porque se você não faz esse movimento, se vocês têm capacidade, vocês têm, de entregar isso, vocês sabe a transformação do mercado que você está falando? Aham, É isso. adorei, Não é só conta de qualidade. adorei. É como é que você, de uma maneira científica, né? Ou ancorada em dados, porque data-driven events, né, gente? Evento ancorado em dados. É isso que a gente está vivendo hoje, né? Então, você tem que entregar. Se o cliente não tem, vocês passam a ser um diferencial que o mercado, porque não tem. E começa a puxar todo mundo, né? E quando você vê uma coisa boa acontecendo, você puxa o mercado. E tem uma defesa também importante, Van, você falando aqui dados, né? Dados, dados, dados. Então a gente fala assim, a transformação do espaço, que o espaço é feito para, de fato, transformar as pessoas em algo. Ou acolhe, ou passa uma sensação. Tem tantas formas da gente trabalhar. Se isso está sendo visto numa planilhinha como despesa, Van, é porque o nosso setor ainda não entendeu muita coisa. Sabe que a gente citou eu agora há pouco da tal da cocriação? Para mim, ela não é só a cocriação, por exemplo, que a gente fez no Oasis, né? Que o entregável que a gente fez, todas as conversas que a gente fez, tanto do principal, da plenária, quanto nas salas principais, as 4 estações laterais, não é só cocriar com o participante nesse ponto, tá? É fazer uma cocriação com os envolvidos, stakeholders de uma forma geral. Sim, então, por exemplo, você falou uma coisa importante de feira. A essência de feira está atrelada em leads e venda. Né? Basicamente, é a estrutura de uma tipologia de feira e exposição. Feira e mais ainda. A exposição era até não necessariamente de venda, mas feira é. Então, como é que você vai se destacar daquilo ali? Pois é. Se você olhar, adicionar nessa informação que você tem um stand de 100 metros, 200 metros quadrados, que são os maiores, e você tem aquele de 9 metros quadrados, você tem sei gap, lá. Um abismo. Um precipício, né, aqui, entre um e outro. Né? Todos precisam de orientação. Perfeito. E todos precisam de entender que se você não fizer um trabalho antes do evento, durante o evento, você vai ter menos resultado. E esses 2 antes dele tem que ser depois do evento. E a cenografia pode ajudar até no pós. Porque durante o evento que está rolando, você pode estruturar o objetivo que o cliente tem para entregar depois. A forma como você vai, sei lá, criar uma promoção, uma ação, o que ele vai mostrar na tela, tá? O conteúdo da tela tem que estar ancorado nessas outras fases, que não é só o evento. É muito complexo hoje em dia. É complexo. E a gente tem que fazer uma coisa simples. Agora, tudo varia, as opções que você pode escolher variam em função do conteúdo e do dado. Porque conteúdo é dado. Maravilhoso. Entendeu? Então, assim, hoje você fazer um evento, nesses 40 anos que eu estou no setor, nunca foi tão difícil fazer um evento agora, um evento perfeito, né? Quanto no passado, gente. Porque tem muito mais componentes para você prestar atenção. Sim. E só não estou falando de geracional, né? A gente tem Baby Boomer, que sou eu, até você tem os outros agora, as outras gerações que estão entrando, com necessidades diferentes, todo mundo trabalhando. E todas juntas e misturadas. Todas juntas e misturadas com coisas diferentes. Aqui querer, tem né? Z? É Z? Querem coisas O diferentes. que você é? X? Não. É X também? Milênio? Tá. Talvez. Milênio. Deve ser milênio. Milênio. E as que estão agora estão mais diferentes ainda. Você faz um evento que você não pode ter bebida alcoólica, porque os caras eles não comem, não Eles tomam. Não querem. Ou seja, já tem aí uma mudança de A e B, né, da oferta do que você está fazendo.
E nós estamos atendendo um cliente, amigos, clientes, que eles fazem umas criações muito descoladas assim, estão trabalhando em espaços extremamente premium, não estão indo para grandes vinhos, estão, por exemplo, agora estão num hangar, vão fazer um lançamento de um carro num hangar, uma ação totalmente diferente. A gente falou, meu, encantador. E aí, você pode fazer igual? Não. Não. Você pode fazer igual. Mas você tem que entender tudo isso que a gente está falando e mais uma renca de coisas novas que tem por aí, que você tem que entregar num troço simples, objetivo e que dê resultado. Voltamos aos dados e às informações. Então, assim, a função, acho que a gente quer mudar. Eu acho que quando a gente está falando de fornecedores top, como é a Bueno, eu não estou jogando confete. Você sabe que eu odeio jogar confete, mas assim, porque vocês são mesmo. Vocês podem mudar o mercado, ajudar a alavancar o mercado, entregando avaliação, não só de números. Quantas pessoas entrou no lugar tal. Não é só isso, gente. Não é. Ou tem outras medições. Então, se vocês não têm ainda, porque ninguém tem que desenvolver uma metodologia de dados que se adequa para cada necessidade, para que você realmente possa entregar isso para o cliente. E isso vai, por outro lado, se transformar num banco de dados maravilhoso para vocês, para entender como fazer entregas cada vez melhor. Então, a gente muda o mercado mostrando algo que realmente foi diferente e que entregou bastante, que é o que a gente espera que a gente ainda tenha conseguido entregar no Oasis, né? E só o que eu vi hoje aqui, né, na mudança da prêmio do ABC aqui, já me deixou muito feliz. Adotado algo que ele aprendeu lá, você já deixou uma semente, né? Interessante, aqui tem outra coisa também, que as transformações que a gente faz, às vezes são silenciosas. A gente foi de um evento em maio, né? O evento dele está acontecendo agora, incorporando um monte de coisa que ele se inspirou no Oasis. Então, isso é muito legal, né, da gente ver. Evento transforma pessoas. Transforma. Entendeu? Então, mas tem que levar esse residual. Tem. Por isso, cada vez mais é sobre o que nós estamos falando. Se você não faz algo que realmente marca, ou do jeito A, B ou C, você não leva nenhum residual. Então, é para você ver como pensado o resultado chega, né? É isso. Olha, são 6 meses. Acho que você tem que pensar primeiro para depois fazer alguma coisa, né, Bueno? Só que a gente está falando também que a gente tem que pensar e ter o conhecimento e a disposição de querer fazer diferente. Sim. Porque você tem que ter habilidade técnica. Isso, ai que bom. Você tem que ter habilidade técnica. Isso aí você vai entregar como? Então, é sobre tudo isso. Para ver como que hoje não tem mais nada assim que seja uma forma simples. Hoje, ou você tem conhecimento... Simples, mas... é muito esforço. Mas o que a gente brinca... intelectual. Mas uma brincadeira que a gente leva, assim, que é a mesma coisa. Vamos falar da simplicidade. Todo mundo quer algo simples, né? A gente brinca. Imagina uma Mercedes Benz, a última geração. Quando você entra no carro, você tem o quê ali naquele painel? Só um botão. Mas aperta o botãozinho para você ver o que ela te entrega. É simples. Agora você faz essa analogia, eu adoro. É muito boa a analogia. Mas é bem simples, é só um botãozinho, mas vai ver tudo que ela te entrega. Então é essa simplicidade, mas e qual é o conhecimento? Qual é a técnica? Tudo que está sendo aplicado lá, né? Não pode a gente deixar escapar esse momento. E tem clientes que têm potencial para que haja isso. Só precisa do quê? Ter tempo, né? Que é esse tal tempo que nós estamos todo mundo brigando, esses segundos com esse cliente, para que ele possa escutar e debruçar um pouco, né? Não é às vezes dinheiro, é a gente deitar e debruçar em cima de uma busca, né? Então requer também. Se você não tem dinheiro, então você precisa ter tempo. Ou se você tem tempo, né? Você não precisa, sabe? E ter bons parceiros, bons né? parceiros para tá complementar esse hoje, pensamento, né? essa parte do hard skill que você está falando, né? Saber, ter competência, ter técnicas, ter ferramental. Às vezes você não precisa ter tudo, mas você se junta a pares que te trazem isso. Uma das coisas que a gente trouxe como aprendizado agora da Expo Saca foi essa parceria com
marcas, Van, que não tem nada a ver com o contexto, claro. A gente está falando de um, por exemplo, um país que era a França, no pavilhão deles, eles trouxeram Louis Vuitton, trouxeram Dior, eles fizeram uma parceria Uhum. e quem se preocupou de encher tudo aquilo, de preencher e contar storytelling, foram essas marcas. Uhum. E aí a gente fica dando algumas palestras, a gente vai percebendo em alguns casos que a gente estuda também e vai vendo cases, que às vezes uma relação com sei lá, um artista local que está fazendo qualquer coisa simples, você agrega ele talvez na composição do teu evento, sei lá, você vai fazer o próximo ano que vem e você descobre que tem um artista plástico incrível, um cara Uhum. de cerâmica incrível na região e você traz ele para agregar, só que põe ele na mesa para trazer talvez essa sensibilidade criativa e você nunca pensaria naquilo, É mas isso aí. aquele profissional, aquele cara especializado naquilo trouxe. Então, assim, eu vejo que a gente defende muito isso, esse é o que a gente se propõe a fazer nesse nosso canal, mas sem dúvida alguma, boa questão do tempo, ela é primordial e é onde a gente ainda está numa luta árdua para a gente não dissipar nossas energias em momentos e em lugares que não vão dar em nada. É ótimo você ter falado isso, porque é isso que todo mundo faz. Como o seu tempo é tão escasso e tão precioso, você tem que escolher bem aonde você vai dedicar a sua energia. E qual é o seu foco, né, de atenção. Porque a atenção também é uma coisa que espana absurdamente, né? É. Então, toda essa realidade que a gente está vivenciando, ela também se posiciona na forma como as pessoas escolhem os eventos que elas vão. A gente tem que fazer esse Sim. posicionamento que você falou agora há pouco, que você tem menos clientes, mas clientes que realmente são focados, porque o seu tempo é muito escasso. É mais escasso hoje do que no passado, mesmo fazendo isso que você está falando, de ter um foco específico de que cliente que você quer trabalhar. Tá? Isso é algo que todo mundo quer precisar de fazer. Né? Mas o foco todo está na atenção, no tempo que as pessoas não têm hoje em dia. Então, custo, tudo que eu já vi, todas as pesquisas das últimas décadas, sempre está falando no ano seguinte, que o ano seguinte tem menos budget. Sempre. É assim, uma coisa comum em todas as pesquisas. São nossas E o dores mercado de comprova mercado. depois que é isso mesmo. Então, tanto lá fora quanto aqui, parece que é menos, que tem menos budget. E a quantidade de eventos, por um lado, ela diminui, mas por outro lado, ela aumenta. Porque se você tem eventos mais personalizados e mais focados, você aumenta a quantidade de eventos. E teve um aumento significativo em Então, evento, assim, hein, Van? existem eventos maiores. Por exemplo, o RD, 22 mil ano passado. Esse ano nem sei quanto vai ser, agora em novembro. Quantas pessoas estão lá. Então, tem eventos que são ícones de quantidade de público, com, sei lá, dezenas de palcos e centenas de sessões. Mas você tem eventos que são menores, porque o conteúdo que você entrega e o que você entrega no evento, não só de conteúdo, ele é focado, porque eu vou ter aqui, naquele evento, algo que eu não vou ter procurando na web. Van. E nem eu me disperso, talvez, num evento dessa magnitude, porque eu vou diretamente focada. Não, você não o que eles estão fazendo nesse hangar que eu te você não falei. consegue. Você vai num evento, primeiro que você não consegue todos os estandes. Né? Uma coisa super legal de uma ferramenta que eu vi, que eu já conhecia até antes da pandemia, o wayfinding, numa feira, que é você pegar e colocar, tem um mapa da feira e você é orientado. Tem várias ferramentas disso daí. Uma delas é que você te mostra o caminho que você quer. Então, no celular mesmo, você tem onde agora, assim, o conceito, eu não o sei conceito se é o mesmo. de você se achar numa feira, desde aquelas pequenas até aquelas que têm vários pavilhões. Porque seu tempo é muito importante. Então, você não pode ficar perdido. Dá até para fazer sua trilha, né? Onde você quer ir. Tem outras, por exemplo, em que você marca o stand e você colore o stand que você quer ver no mapa. Tá? Ou seja, mas por quê? Assim, a gente não pode só distrair. Qual que é o foco daqui? É fazer com que o participante encontre o que ele foi buscar no evento de uma maneira mais rápida, mais eficiente e valorizando o tempo dele. A partir dessa compreensão, o resto funciona. A cenografia tem que ser clean, tem que ser fácil, tem que ter ferramentas de apoio como o app. Então, se a gente perde e foca só no que a gente está entregando, a gente esquece de pensar no porquê. Então, qual que é a ferramenta mais importante na educação? Entender os porquês.
Porque significa o que a pessoa, o que o aluno precisa, o que ele quer entregar, como ele quer receber. Se você entende esse pano de fundo, você entrega o conteúdo cada vez mais e mais procurado. Muito Tudo bom. funciona em valorizar o tempo das pessoas, entregando para elas o que elas querem de uma maneira rápida, simples, eficiente, exatamente na medida que ela quer e na plataforma que ela quer. Porque hoje você não pode mais ter uma só. Seja Multicanal. para o conteúdo digital, seja para a divulgação, por exemplo, do curso ou qualquer outra coisa que você tem. Então, é multicanal, mas focado naquele nicho que você quer trabalhar. E nesse porquê genuíno, né? Sem porquê você não sai do lugar. Maravilhoso. Van, estamos partindo para o final. Senti Conversa falta de uma boa. coisa. Cadê seus livros para você mostrar que aproveitar o nosso... Tenho no carro. Muito que bem! Depois a gente coloca aqui na descrição para Tá saber bom. para as pessoas que querem ter interesse de ter seus livros, de aprender com essa estudiosa do nosso setor. É legal a gente mostrar para quem está aqui te assistindo. Isso é um prazer. Van, Muito aquela obrigada. câmerazinha que está na sua frente, Sim. você vai olhar nos olhos de cada um. Você traz uma trajetória belíssima e que a gente admira e que tem contribuído significativamente com o nosso setor. Fala um pouco de futuro, deixa uma mensagem para quem está aqui te ouvindo e ficou com a gente até agora, Van. Ok. Bom, pessoal, o futuro vai estar em constante mudança. Então, o que você hoje conhece, que você está acostumado, pode ter certeza de uma coisa, vai mudar. E para isso, você tem que estar aberto à mudança. Então, você tem que estar sempre estudando, procurando mais informações, mas sempre com foco, com estratégia. O que eu acabei de falar dos porquês. Se você entender os porquês, você vai conseguir estar um pouquinho adiante do mercado. E, consequentemente, você vai conseguir se preparar antes, porque você vai ter um diferencial. E diferencial é aquilo que você tem e que ninguém mais tem. E isso só se dá com estratégia e foco em tendências, e você entender que o mundo é muito maior do que aquilo que você conhece. Essa inquietude é que vai te levar você cada vez melhor num futuro cada vez mais certo. E não existe futuro certo, mas assim, porque ele muda demais. Mas um promissor, né? Talvez promissor. Então, se você focar nisso daí, eu tenho certeza que você vai achar um caminho do conhecimento, de novas formas de trabalhar e tudo mais. Então, e eu sou muito inquieta. Se você é inquieto, esses dois são inquietíssimos. Então, você vai conseguir chegar lá. Muito bom, Van. Van, muito obrigada pela presença, pela generosidade, ser sempre tão democrática, tão acessível, né? Contribui sempre com todos nós, né? Eu sou sua Obrigada. fã, te admiro muito. Eu tenho um plano que a gente fez um trabalho muito legal há alguns anos, e eu sempre repito, que é saber onde eu quero estar daqui a alguns anos. E eu tenho ali algumas figuras que, para mim, foram figuras que me inspiraram e que alguma coisa dali eu gostaria de levar para minha vida. E o seu nome está lá na minha lista, Vanessa Martã. Gratidão. É verdade, é muito legal. É recíproco, é Que recíproco. bom, que bom. Quando eu penso no que vocês fazem, a primeira referência é vocês. Que bom, Van. E acho que isso aqui é importante. Aí tem outra, posso comentar? Lógico. Cerquem-se de pessoas que você admira. É verdade. E que você quer se inspirar, tá? Porque uma coisa é que elas te inspiram, outra é você se inspirar com o trabalho dela. Porque quando você tem pessoas desse calibre ao teu redor, você cresce muito mais. Muito bom, Van. Muito bem Certo? lembrado. Muito bom. Certíssimo. Ótimo. Muito bom, né, Bu? Alguma Maravilhoso. colocação? Vou despedir de todo mundo ali naquela telinha. Posso? Pode. Tem alguma pode. complementação? É muito gostoso falar sobre estudos na nossa área. Gente, eu espero realmente que vocês tenham curtido muito esse conteúdo. Aproveitem muito a presença dessa mestra aqui com a gente. Eu fico muito orgulhosa de ter a oportunidade e a chance de estar frente a frente assim com a Vanessa Martã. Para mim é uma honra. E é muito legal a gente, enquanto ferramenta, poder proporcionar isso para você. Aproveita isso intensamente. O ArxiCast é o podcast da Arxi. Tudo bem, Bu? Tá tudo bem, já estou finalizando.
o podcast da Arx, Educação em Arquitetura Cenográfica, e aqui é o nosso ponto de encontro para você sentir um pouco o que é a plataforma da Arx, que é essa conjunção de profissionais de conteúdo, de comunidade, é isso que é a nossa plataforma da Arx. A gente convida para você conhecer. E claro, para você sempre contribuir com a gente, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, deixa seu comentário, coloca aqui algumas perguntas para a gente desenvolver conteúdo, que é sempre muito legal, a gente saber os seus porquês para que a gente possa responder. Muito obrigada pela audiência, a gente se vê em breve, Arx, você também. Tchau!